Então vamos lá, dona Cida, fala aí um pouquinho da história da senhora com Jesus para a gente. Certo, eu me chamo Aparecida, eu conheci a Universal pela televisão, fui para a Universal pela dor, pela minha irmã, ela tinha um problema de visão, oveite, é uma inflamação no fundo do olho, no qual ela não enxergava mais. Aí eu comecei botando a água em cima da televisão, ela não aceitava, mas assim mesmo eu ia dando a ela, passava no olho dela. Aí foi aí que ela obteve a cura. Aí começou a ir comigo para a igreja. Eu também era uma pessoa perturbada, cheia de depressão, uma dor de cabeça que ia parar no hospital, dor de cabeça infernal, que chegava a arrancar a roupa do meu corpo, sair correndo pela casa, tipo loucura, né? Porque uma dor de cabeça que eu tinha, eu não desejo o meu pior inimigo. Cheguei na Igreja Universal com vontade de me suicidar, família destruída, né? Filhos doentes, vida financeira acabada, apesar de que meu marido trabalhava, mas o dinheiro não dava para nada. Morava de favor atrás da casa da minha sogra. A minha casa molhava mais dentro do que fora. Era uma humilhação através de morar ali. Era humilhada. Uma vez eu dei um testemunho na catedral, aí viram, foi um arraso, né? Chegaram para mim, falaram um bocado de coisa. Eu peguei e falei, eu falei a verdade, eu contei a verdade. Se eu estou mentindo e falando alguma coisa que não tem acontecido comigo, vocês me perdoem, porque eu falei só a verdade. Ficaram zangados comigo, foi uma perseguição a partir daí. Mas cheguei na Universal, destruída mesmo. Agora vem a parte melhor, né? Quando eu conheci Jesus, minha vida começou a melhorar. Passei 8 anos na Igreja Universal, vendo os pastores falar da fogueira santa, mas duvidando, né? Mas quando eu vi que a minha dúvida só estava me levando ao fracasso, eu disse, não. O pastor disse, você que quer uma casa, essa é a sua hora. Então, eu peguei, eles mandavam a gente desenhar, né? O pedido da gente, eu desenhei, e fui à luta. Me entreguei no altar por completo. Fiz... Essa fogueira santa talvez tenha sido a maior fogueira santa da minha vida. Porque aí eu parti para tudo ou nada. Eu disse a Deus, é verdade isso aí, o Senhor vai me mostrar agora. E foi aí que teve a reviravolta na minha vida. Eu mudei totalmente. Não foi só a fogueira santa, eu não subi no altar, eu pedi minha casa, mas Deus veio com tudo. Veio com bênção na saúde dos meus filhos, na minha vida financeira, né, no meu casamento. Por isso que eu digo, eu espero a fogueira santa como algo assim de agradecimento, porque a fogueira santa ela mudou a minha vida. Fogueira santa é mudança total de vida. Foi no altar que eu encontrei a minha saída. Aí agora eu sou uma pessoa, eu não tenho doença, meus filhos, a minha família, meu casamento, a minha casa. Eu posso dizer que agora eu sirvo um Deus vivo e poderoso e que acredito que ali no altar a gente deixa tudo o que não agrada a Deus, ele vai dar. Eu aprendi a agradecer a Deus
porque no agradecimento ele satisfaz a minha vontade. Então, é esse o Deus que a gente serve. Ele é Deus grande, maravilhoso, e acreditar nele sem duvidar é tudo. Esse é o meu testemunho. Hoje eu sou feliz. Beleza, dona Cida. Para variar, né, dona Cida, aí cheia de vitórias e cheia de sabedoria para falar com a gente. Pois bem, então vamos lá. Vamos ao texto. Estamos em Gênesis 8. Vamos lá, versículo 1. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estavam com ele na arca. Quando ele fala Noé, todos os seres viventes e gado, não sei se vocês pensam igual a mim, os seres viventes. Nesse momento, parece que ele está falando só da família de Noé, né? Porque depois ele faz uma alusão ao gado que estava com ele, e aí eu imagino o gado, não só aquele gado que a gente usa para alimentação, mas eu já colocaria como todos os animais, né? Mas, enfim, Noé é exclusividade, você vê que Deus não faz muita questão de, pelo menos nesse momento, chamar atenção para a família de Noé. O pacto é muito direto, é Deus e Noé, né? E o texto aqui, isso vai ficar ainda bem mais nítido, né? Logo no primeiro versículo, ele fala isso, a importância de Noé e depois dos seres viventes, certo? Então, o importante aqui é Noé. E, lógico, Deus não vai esquecer que o resto dos animais, que foi criação dele, e lá em Gênesis 1 a gente vê que a criação não foi só uma coisa boa, foi uma coisa muito boa, né? Ele termina lá o texto falando que Deus viu que tudo era muito bom. Então, os animais para Deus são interessantes. Eu imagino que quando Deus decidiu penalizar a terra pelo pecado do homem, ele lamentou que toda a criação viesse sofrer. Eu acredito que ele realmente lamentou, inclusive os animais, tá certo? Não só a humanidade, não acredito que ele tenha tido prazer e satisfação na destruição da humanidade, mas, sem dúvida, ele também lamentou bastante a perda dos animais, e aqui, enfim, ele relembra, e não o sentido de lembrar porque esqueceu de Noé, esqueceu daquela arca flutuando lá nos mares, ele não esqueceu. Mas essa é uma forma do autor do texto trazer para a gente um entendimento a respeito de Deus que ele necessariamente não consegue expressar com palavras. Então, não é que Deus tenha esquecido, mas quando ele chega aqui e coloca e lembrou, é como se a memória dele tivesse sido avivada, no sentido de, olha, chegou o momento da minha misericórdia, chegou o momento do meu grande milagre, chegou o momento da minha grande ação para com essas pessoas, para com esses seres viventes que eu já separei para esse momento. Tá dando para entender? Estou tentando explicar, mas as palavras certas não me vêm à cabeça. Mas o que eu quero deixar claro é que, de fato, Deus não esqueceu de Noé e nem daquela arca lá flutuando nos mares, entendeu? Com certeza ele não esqueceu. Pode falar, Adriana. Abra o áudio de preferência, isso. Peraí, só um segundo. O que você estava falando mesmo, para ver se eu lembro o que eu ia falar? Difícil. Gente, não levou nem 10 segundos. Lembrei. Não é que Deus esqueceu de Noé. Quando eu pensei assim, que Noé e os filhos, a família, não estava preparado ainda para sair da arca. E nem a terra estava preparada para a arca ser aberta, né?
né? A arca estava preparada. Mas é nesse momento aqui em que o texto faz essa, né, essa menção de que Deus lembrou, é que tudo vai começar a acontecer em termos de a terra ser preparada para novamente ser habitada pelos seres viventes. Então, vamos lá. Então, depois, ou melhor, e lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo gado que estavam com ele na arca, né? Então, tudo estava com quem? Com Noé. A menção principal é de Noé, né? Fica muito bem definido que, apesar de toda aquela humanidade, de todos aqueles seres viventes, o pacto de Deus era com Noé, o único que, de fato, andou dentro de uma integridade, de uma justiça, segundo a vontade de Deus. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Ok. Quando a gente vê essa palavra vento, em hebraico é o mesmo termo para a palavra espírito lá em Gênesis 1, 2. E que a gente já sabe que é espírito com letra maiúscula e é o Espírito Santo. Pois bem, aqui esse vento vai agora sobre a terra e aquietaram-se as águas, e aqui em outra versão diz assim que Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Bom, seja como for, o próprio Espírito Santo agora está entrando em ação para fazer com que aquelas águas elas venham se aquietar. Bom, e se elas estavam necessitadas de serem aquietadas, é porque elas estavam agitadas. Então, vamos lembrar lá que a arca deve ficar balançando para um lado, para o outro. E outras coisas que depois eu fiquei pensando sobre o interior da arca, né? O interior da arca, a gente já viu que não era cheiroso, né? Além do cheiro do piche, a gente tinha o cheiro das fezes dos animais, até das próprias pessoas. A gente vai ter aquele ambiente muito pouco arejado, só tinha uma janela, e que provavelmente, enquanto estava o período da chuva, aquela janela não estava sendo aberta com frequência, né? Pelo menos os 40 primeiros dias, onde realmente está caindo dilúvio e tudo mais, né? Caindo as chuvas, né? Só depois, de repente, elas podem ser abertas, elas não, ela, a janela, era só uma janela, pode ser aberta, e aí pode dar aquela ventilada. Mas a gente sabe também que para uma coisa ventilar tem que ter uma entrada de ar e uma saída de ar. Se não tem uma entrada e uma saída, aquele negócio lá não é renovado, né? Então, aquele ambiente estava muito ruim de se viver. Vamos lá. As chuvas tinham cerrado os céus, as nuvens tinham cerrado os céus, estava caindo chuva para caramba, e o que a gente vai ter também é a ausência da luz do sol. Bom, já não tem a luz do sol, a arca já está vedada de piche, por dentro e por fora, só tem uma janelinha, aquilo ali ainda tinha uma escuridão. E aquela escuridão jogada para um lado, jogada para o outro, com aquele cheiro maravilhoso. Rapaz, é realmente uma prova de resistência. Vou lembrar novamente que eu já disse anteriormente, Noé estava sacrificando nesse exato momento. Porque ter essa vida aí durante o ano, meu irmão, é um sacrifício fora do normal. Mas, enfim, voltando aqui ao texto, tá certo? Então, Deus fez passar um vento, e esse vento a gente vai entender que, de fato, é o próprio Espírito Santo, e deve ser também esse mesmo vento que vai passar lá no Mar Vermelho, para abrir o Mar Vermelho, a gente vai ver isso lá em Êxodo depois, né? Deve ser esse mesmo vento que vai soprar, e aí a gente vai perceber que sempre o Espírito Santo está ajudando, está auxiliando Deus na sua obra, em todo o seu trabalho. Bom, já teve trabalho dele lá na criação, e a gente está percebendo aqui que está tendo o trabalho dele no cuidado com aquelas pessoas que vão dar continuidade à humanidade. O Espírito Santo está envolvido nesse trabalho. Ele estava envolvido anteriormente na manutenção da integridade das pessoas, na manutenção da santidade dessas pessoas. A gente vai ver isso na geração de Sete. Todos eles vão acabar, que vão se dispersar de Deus, todos não, né? Tem aqueles que morreram, com certeza
foram salvos, sem falar do Enoque que foi arrebatado. Mas aqui a gente está vendo algumas poucas pessoas e, na verdade, só um que tem aliança mesmo com Deus. O resto está vindo a reboque por causa dessa aliança de Deus com Noé, tá? Ok, aquietaram-se as águas, ou em outra versão, as águas começaram a baixar. Quando o Espírito Santo começa a agir automaticamente, tudo começa a entrar no lugar. Vai levar um tempo, beleza? Mas o que interessa é confiar que Deus está no controle de tudo. E era essa a confiança de Noé. O texto não é claro a respeito das conversas que existiam entre os 8 tripulantes daquela embarcação. Não se sabe se alguns deles já estavam com a fé minada, né, e pensando, meu Deus, meu pai, né, Noé, como é que vai ser, né, meu pai, como é que vai ser aqui a... Acorda aí, Andrés. Como é que vai ser aqui essa chuva não vai parar nunca, né? Porque eles entraram na arca sem um prazo de saída, né? Essa chuva não vai parar nunca, e esse fedor aqui é horrível, e esses animais grunhindo no pé do ouvido da gente, os animais possivelmente estavam com medo também, né? Como é que está essa situação toda? Então, talvez houvessem comentários lá dentro, conversas, para minar a fé de Noé. Bom, ele não tinha uma outra alternativa até aqui. Ele tinha que permanecer confiante. Pelo texto, Noé continuou confiante. Os outros, a gente não sabe, não tem realmente como ter falar algo assertivo sobre, né? Mas a respeito de Noé, ele estava assim, com a fé dele em alta. Então, o Espírito Santo está trabalhando e os versos seguintes vão continuar falando a respeito. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. Então, no momento que as janelas dos céus são fechadas, então, beleza, a chuva para, facinho de compreender, né? E as fontes do abismo pararam de jorrar. Então, essa parte aí, sinceramente, eu tenho uma dificuldadezinha de entender para onde vai toda essa água depois, né? A gente falou, cogitou, a Isis comentou da última vez, falou, não, essas águas vêm dos mananciais que existem, né, sob a crosta terrestre, né? Beleza, mas o que eu não imagino é tanta água vindo de baixo da crosta terrestre. Minha imaginação, que é pequena, né? Mas, enfim, agora o que está acontecendo é que justamente essas fontes, tanto de baixo quanto de cima, estão parando de jorrar as águas, e agora a gente vai entrar num período onde essas águas vão ser cessadas, vão ser diminuídas, e a gente vai perceber que Deus está preparando a terra para novamente receber habitantes. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra. E ao fim de 150 dias, minguaram. A gente vai perceber que levou um prazo de cerca de 5 meses para aquela água toda desaparecer. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararate. Pessoal, as coisas estão acontecendo aqui, mas necessariamente, quando ele fala aqui 150 dias, não quer dizer que esses 150 dias foram 5 meses corridos no sentido de cronologia. Mês 1, mês 2, mês 3, entendeu? Ele fala 150 dias, mas a gente sabe que o dilúvio começa no mês de fevereiro. Ele vai falar lá, aos 17, do 2º mês, do ano 600 de Noé. E aí depois ele vai falar que passaram-se 150 dias e a gente vai ver aqui no 7º mês, tá? Então a gente vai ter um período de 40 dias aí chovendo, vamos ter mais um período aí de águas cobrindo a terra, e agora a gente vai ter um período dessas águas sendo escoadas. E quando a gente pensa em escoar, é de baixo para cima, né? Não está saindo a água da terra, planeta, para os céus, né? Estão sendo escoadas
E a gente imagina que seja para baixo, porque esse é o sentido do termo escoar. E aí ele vai falar aqui de um tempo que, se a gente for parar para pensar aí, tá certo? Sinceramente, não parei para ver tempos, essa cronologia, mas, enfim, o prazo total vai ser de 1 ano e 10 dias. Acorda aí, viu, Maiana? Estou vendo. Mas ele fala aqui que a arca repousou no 7º mês, do dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Beleza. A água está repousando, a água não, a arca está repousando entre os montes, não fala necessariamente que esses montes estão aparentes, e aí a minha cabecinha imaginou que o nível da água já está baixando a tal ponto que deu para a arca encalhar nos montes, mas ainda não estão aparecendo. Por quê? Porque a gente vai ver o seguinte no verso 5. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. Bom, no 7º mês a arca encalhou. No 10º mês, o que vai acontecer? No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Então, do 7º mês para o 10º, a gente vai ter aí corrido 3 meses. Dentro de um prazo de 90 dias, é que esses cumes, não está aparecendo monte, está aparecendo os cumes dos montes, né? A pontinha lá dos montes, picos dos montes, começam a aparecer. Então, no momento que a arca encalha, ela necessariamente não é um momento em que está se vendo terra. Alguns meses se passam e começa a aparecer a pontinha da terra, certo? No Monte Ararat, deixa eu ver aqui, ó, eu peguei aqui uma imagenzinha, deixa eu compartilhar aqui com vocês, que eu achei interessante. Onde que ela tá? Aqui. Não tá aqui. Espera aí que eu vou achar. Depressa. Tá dando aí para todo mundo ver? Vocês têm que me falar, porque eu não estou vendo vocês. Não, não estou vendo nada. Estou vendo um bocado de quadradinho. Só não está aberta, né? Ampla. E aí, não dá para ver ainda? Não. Nada? Nada, só está a tela com os arquivos. Então, peraí. Deixa eu tentar aqui de novo. É porque a senhora não abriu a imagem, a senhora só clicou em cima. Não, aqui para mim eu abri. Ah. Mas eu vou começar tudo de novo, passo a passo, para ver se abre aí. Dá para ver? Agora abriu. Pronto, beleza. Então, pessoal, essa daqui é uma visão da Armênia. E vocês vão ver aqui no fundo, olha, onde a seta está passando, os montes Ararat. Onde a gente vai ver esse monte maior. Dá para acompanhar aí minha seta? E o monte maior, vocês vão ver aqui, que tem a ponta branca, ou seja, está coberto de neve. E aqui o monte menor, tá? Então, os montes Ararat. Esses montes, eles ficam ali na região da Turquia, está, né, considerada atualmente como sendo território da Turquia, mas faz divisa com o Irã, com a Geórgia, com a Armênia, e a visão que a gente está tendo aqui agora é justamente da Armênia. Isso aqui, né, é do país da Armênia. E aí a gente vai ver esses montes. Então, são realmente montes muito altos. Em princípio, esse monte maior deve ter em torno de 5.100 metros, mais ou menos, de altura. E aqui a gente vai ter o monte menor, com mais ou menos 3.000 metros. E existem, eu não peguei essas imagens porque não sei se realmente é fato,
Mas existem alguns estudos que dizem ter encontrado aqui, nesse local, nessa região, o desenho do que poderia ser a Arca de Noé, impresso na geologia do local. Beleza, pessoal, isso realmente pode até ser fato, mas a ciência não comprova e a teologia também não se mete, né? São só suspeitas. Até porque há quem acredite que a própria arca possa ter sido usada por Noé no desmonte dela para usar a madeira para a construção, né? Da casa de Noé e tudo mais, né? No momento que eles estão repovoando aquilo ali. Ok? Tem uma outra imagem aqui que eu quero mostrar para vocês. Eu salvei e agora não sei mais onde está. Só Jesus. Essa aqui. Tá dando para ir? Todo mundo? Tá dando para ver? Sim. Pronto. Aí aqui a gente vai ver, ó, essa parte aqui em branco é justamente a Turquia, beleza? Aí aqui a gente vai ver a Armênia, a Geórgia, o Irã, tá certo? O Iraque aqui, a Síria e o Monte Ararat aqui, justamente fazendo fronteira com essa região, beleza? Lembra que quando a gente vai ter a descrição de onde seria o Jardim do Éden, fala que fica ali, né, entre o Tigre e o Eufrates, fica naquelas proximidades. Vocês lembram disso? Então, a gente vai ter o Monte Ararat aqui, e olha aqui o rio Eufrates correndo aqui, o rio Tigre correndo aqui. Então, essa seria a região provável, né? Uma das prováveis regiões onde estaria o Jardim do Éden. E a gente sabe que o homem foi expulso do Éden e ele correu um pouco para o leste. E a gente sabe, inclusive, que o próprio Caim fugiu, né, da presença de Deus, ele foi mais um pouco para o leste. E agora, quando acontece a destruição da humanidade, a arca fica lá encalhada justamente próxima a uma região, próximo ao Éden, tá certo? Então, aquela região ali da Ásia Menor, essa região aí que a gente está estudando, é por ali mesmo os primórdios da humanidade, tá bom? Então, se a gente imaginar, né, que aqui no Ararat está ficando a arca e essa população de 8 pessoas vão começar a vida a partir daqui, então, a partir daqui vão surgir todos os povos daí por diante, ok? Só para ilustrar e situar aí a gente, tá bom? Mas, enfim, vamos lá, vamos voltando aqui para o texto. Tá? Então, e a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat, que a gente acabou de ver, realmente montes muito altos. E uma coisa interessante, o pico ali, o maior do Monte Ararat, ele é um vulcão, ou pelo menos era, né? Hoje é um vulcão extinto, um vulcão morto. Provavelmente a última atividade vulcânica dele é contada 3.000 anos antes de Cristo, né? 3 milênios antes de Cristo, a última atividade dele. Mas, enfim, é justamente por aí que está acontecendo, né, a descida da arca naquela região, mais ou menos esse período também, pessoal, tá certo? Então, olha que coisa interessante, como Deus está no controle de tudo. Deus chegou e jogou a arca lá na boca do vulcão. Mas nisso não haveria nenhum risco e nenhum perigo, porque Deus estava no controle de tudo, e o objetivo é preservação das espécies, inclusive preservação da humanidade. E Deus gosta de fazer essas coisas, né, estranhas,
para surpreender a gente e mostrar que, de fato, ele sempre está no controle de tudo, ainda que tudo pareça uma grande incoerência, mas ainda assim ele está trabalhando para que tudo dê certo. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês, e no 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Então, se a gente imaginar, o cume mais alto ali tem em torno de 5.000 metros, tá bom? Atualmente, 5.000 metros. Então, olha a altura que realmente o nível das águas subiram. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. E quando ele fala aqui, aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a arca, ou a janela da arca, não sei para vocês, mas me passa a compreensão que até aqui ele não tinha aberto essa janela. Não sei se vocês concordam ou discordam, né? Ele faz questão de situar. Abriu Noé a janela da arca nesse momento, a janela que ele tinha feito. Então, gente, para imaginar como é que estava acontecendo lá, né, o arejamento daquele local. Eu fico realmente incomodada com isso, me vem toda hora na cabeça, porque eu não gosto de cheiro ruim. E ali devia estar com um cheiro desagradável para caramba. E soltou um corvo que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Aí depois ele vai falar da pomba, e ele vai falar várias vezes da pomba. E realmente o que nos interessa vai ser a pomba. Mas por que nesse momento ele fala do corvo? Alguém tem uma ideia a respeito? Fernanda? Maiana? Oi? Por que que Noé solta primeiro o corvo? Porque é um animal que não é limpo. Ainda assim, qual a intenção dele com esse corvo? Ver se tem as carniças. Eu acho que é o mais óbvio da gente pensar. Realmente avaliar como é que estava esse ambiente. Por que que ele não soltou primeiro a pomba? Ou por que ele não soltou tão somente a pomba? E por mais que o corvo não seja um animal limpo, como Maiana aí bem lembrou, ele não é inútil. Ele é um animal que não é limpo, mas ele não é um animal inútil, tanto que a gente vai ver que o corvo vai alimentar Elias. E ainda que a gente tenha um pensamento muito ruim a respeito do corvo, Deus quis preservá-lo. Então, não é um animalzinho do mal, tipo a barata. Barata a gente sabe que é alguma coisa do mal. A gente não está vendo falar de barata aqui. Barata tem alguma coisa que não é de Deus ali, com certeza. Já falei, ela era uma joaninha, entendeu? Passou por uma mutação, o dedo do capeta tocou lá e ela virou barata. Mas, enfim. Ela veio da arca também? Como é que é? Ela veio da arca também? Duvido. Isso aconteceu depois, veio a joaninha, entendeu? Aí depois veio a radiação, entendeu? Do sol, aquelas coisas todas, e aí transformou a joaninha numa barata. E o dedo do cão, que o cão tem dedo nisso, tá? Não é normal. Mas, enfim, vamos voltar ao corvo. Então, esse corvo, pessoal, ele foi preservado, e não tem por que a gente imaginar que era uma coisa ruim, como é cultural em todo mundo achar-se que o corvo é uma coisa ruim, um animal que tem mais a ver com Satanás do que com o próprio Deus. Né? Até pela coloração dele, ele é todo preto, é um bicho que não canta, é um bicho que gralha, né? O grito dele realmente é feinho, é uma coisa estranha. E é assustador, entendeu? Eu quando fui lá para o lado de Genebra, existiam muitos corvos, existe lá na região da Europa, muitos corvos. E quando eles começam a cantar, é uma coisa apavorante. Quando a gente lembra aqueles filmes de terror, é mais ou menos naquilo ali, entendeu? Porém, são animais extremamente inteligentes. São animais capazes de reconhecer a face de uma pessoa. Fizeram um experimento. E aí as pessoas, né, os cientistas lá, colocaram uma máscara lá de algo ruim, né? Não lembro agora o que eles usaram, mas era uma máscara
de um bicho ruim, uma coisa ruim, mas enfim, para não aparecer o rosto do homem, né? Uma máscara. E aí, quando os homens com a máscara capturavam esses corvos, né? Eles capturavam, faziam barulho, né? E maltratavam o bichinho, não ao ponto de matar, né? Mas maltratavam o bichinho e ficava lá a cara na cabeça do corvo, a cara da máscara, né? Beleza. Depois de um tempo, eles soltaram esses corvos. E eles apareceram nos lugares onde esses corvos, onde foi feito o experimento, né? Eram 5 pontos. Nesses 5 pontos, esses 5 locais, eles apareceram com essa máscara. Quando eles apareciam com a máscara, os corvos identificavam aquele ser estranho, aquele ser perverso, identificavam, e no momento que aqueles que tinham sido capturados identificavam, a coletividade juntava com eles, e eles começavam também a grunhir contra aquela invasão naquele ambiente, né, aquela máscara de novo, e eles começavam a avançar sobre aquilo que seria um potencial agressor. Eles reconheciam, eles fizeram esse teste ao longo de 5 anos. E o que significa, e sempre que aparecia, os corvos tinham aquela mesma reação. Então, animais inteligentes e que guardaram a memória. E outra, eles passaram essa informação para o bando. Porque aqueles animais que tiveram a primeira experiência de serem presos, ao longo de 5 anos já não existiam mais. Mas o bando respondia com a mesma agressividade, da mesma forma inóspita, né? De não aceitar aquela máscara, né? No bando, de reconhecer que aquilo era algo mal e que ia causar alguma coisa ruim para o bando, né? Então, são animais inteligentes, são animais onívoros, em outras palavras, eles se alimentam de qualquer coisa, que nem o ser humano, a gente se alimenta de qualquer coisa, eles se alimentam também de qualquer coisa, e eles são capazes de se alimentar de quase nada, tipo carniça e lixo. E eles, no fundo, são predadores. Naquele momento, eu imagino, que Noé vai lá e solta ele primeiro, eu imagino que seja realmente para haver um reconhecimento de carniça, né? Da existência de carniça. E você vê que ele vai e volta. Os corvos, eles gostam de ficar no mesmo lugar. Quando eles acasalam e vivem para sempre com aquele mesmo par, a não ser que o par não possa reproduzir, eles não consigam reproduzir, né? Ter ovos, tal. Então, aí eles se separam para tentar a reprodução, mas caso consigam, eles ficam juntos até o final da vida deles. Então, até nisso, a gente vê uma coisa boa nos corvos, por mais que eles tenham aquele aspecto desagradável para os nossos olhos e até para os ouvidos. São capazes, inclusive, de imitar a voz humana, assim como o papagaio. O papagaio é bonitinho, alegrinho, verdinho, colorido, né? Todo mundo gosta de papagaio. Mas os corvos são capazes de fazer a mesma coisa e com muito mais inteligência. A inteligência deles é até comparada à inteligência do golfinho, que a gente tem como um dos animais mais inteligentes na natureza. Então, só para vocês verem, tá certo? Então, tudo bem que ele soltou, porque aparentemente não ia fazer grande falta, né? Pode-se pensar isso, e a cultura judaica leva isso a termo até hoje. Eles imaginam, eles veem o corvo como uma coisa maléfica, e eles têm aquilo como desprezível, e a gente pode pensar, pô, né? A gente não, eles acreditam que foi isso que aconteceu. Noé desprezou lá o bichinho, porque não fazia muita diferença, né? E Noé não estava nem aí para a preservação daquela espécie. Se ele voltasse, voltou. Se não voltasse, bom, lamento. Mas não penso que seja assim, porque tudo que entrou dentro da arca era para ser preservado e tudo que entrou naquela arca era de fato útil, tá? Então, não imagino que seja dessa forma. E, sim, imagino que tenha sido para perceber se havia ainda carniça ou não. Lembra que lá em Elias, claro que amando de Deus, ele vai lá e leva carne para Elias. Ok? Não há registro se ele trouxe realmente alguma coisa de fora da arca para a arca, mas certo é que ele ia e ele voltava. Ele ia e ele voltava. Até que chegou um momento que ele não voltou mais, tá? Mas ele tinha esse
cuidado de voltar para casa, tá bom? Maiana levantou a mão, fala aí, Maiana. Eu acho que a senhora falou que o pessoal via eles como ave de mau agouro. Tem algumas culturas que, quando vê eles, até algumas corujas dizem que é prenúncio de coisa ruim. Só que eles são os faxineiros, eles fazem o que ninguém quer fazer, porque se eles comem a carniça, ele automaticamente acaba com aquilo. É, Ele e tira do meio o que não presta. mas venhamos e convenhamos, não é nem essa a missão dele. Isso aí quem faz é o urubu. O urubu só vive de carniça, o urubu não é predador. Ele espera lá que o alimento dele já esteja morto. O corvo não, o corvo é predador. Ele corre atrás da caça dele. Então, por isso até que eu imagino que ele voltava para dentro da arca, porque lá fora não tinha o que ele caçar. E, bom, tinha alimento, carniça, ele se alimentava. Quando havia uma escassez de alimento, quando há uma escassez de alimento, ele vai se alimentar daquilo ali, é o que tem. Mas, em princípio, não é a preferência do corvo, como a gente possa imaginar. Ele gosta de carne fresca, entendeu? Pequenos roedores, entendeu? Ele gosta realmente de comer a coisa quentinha, enfim, como Mas nós também. depois de tanto tempo, a senhora acha que ele não ia Pode querer aí. uma carninha? Como é que é, Maiana? Depois de tanto tempo ali, a senhora acha que ele não ia querer uma carninha? Não, é isso, né? Então, ele estava num estado de carência, e aí ele foi comer o que tinha, né? Era o que tinha. E, bom, quando fala aqui que até que as águas se secarem de sobre a terra, então eu imagino, quando as águas secaram, ele já não voltou mais. Ele já foi e ficou. Agora, ele ficou para comer o quê? Porque não tinha vida que ele pudesse comer, tá certo? Apesar de que ele come frutinhas também, mas ainda não existia animais que ele pudesse caçar e predar. Pode falar, Maiana. Mas ele foi explorar o ambiente. Até lá secou, Noé saiu e ali. Deu os ninjas dele por aí. Pois bem, ele deu os ninjas dele. Isso aí, enfim. Então, eu imagino que, em princípio, era para avaliar se realmente haveria condições de vida. O corvo vai primeiro, tá bom? E logo em seguida vai a pomba. Teve um texto que eu li que fala que o original hebraico cita como a descrição dessa pomba não sendo apenas uma pomba, mas sendo a minha pomba. Tipo, essa pomba era um animalzinho de estimação de Noé. Era algo com quem Noé tinha aproximação. Não existe esse termo que dá essa sensação de propriedade quando se refere ao corno, mas existe o corvo, mas existe quando se refere, não sei por que eu falei corno, mas existe quando se refere à pomba. Enfim, a pomba ia também e fazia o papel dela. Então vamos lá, verso 8. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé. E voltou para ele, para a arca, voltou para Noé. Porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. Ainda, só tinha lá os picos dos montes sendo aí exibidos. E ele estendeu a sua mão, tomou-a, recolheu-a consigo na arca. Tá? Então, até esse jeitinho dele falar, né, de deixar claro aqui, ó, voltou para Noé, né, voltou para ele dentro da arca. Noé foi lá e pegou ela e recolheu para dentro da arca. Então, havia realmente alguma proximidade entre Noé e essa bendita pomba. Não fala que foram 2 corvos, 3 corvos, 4 pombas, não. Um corvo e uma pomba. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, voltou para ele, para a arca, porque as águas estavam sobre toda a terra, e ele estendeu a sua mão, e tomou-a e recolheu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde,
e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Que eu achei interessante aqui, pessoal. A gente tem um curto intervalo de tempo, não temos um ano. A gente tem alguns meses, a água foi secando, secando de tal forma que em um prazo de 7 dias a gente já está vendo oliveiras crescendo e desenvolvendo. Lembra que eu falei da última vez sobre levar muitas aves e de ele falar sobre a semente no momento em que ele estava citando as aves? E eu pensei, pô, será que a semente das plantas estava indo lá junto com as fezes das aves? Que isso realmente acontece? Bom, mas enfim, aqui o texto já deixa claro, não há necessidade disso. A semente que estava sobre a terra foi suficiente para, mesmo que toda a água do mundo fosse jorrada sobre ela e tivesse coberto toda a vegetação, essa vegetação, quando ela foi descoberta, ela respirou e regenerou. Primeiramente, a gente vai perceber que o Espírito Santo vai conter tanto as águas dos céus quanto as águas da terra. No momento que as águas dos céus são contidas, as janelas dos céus são fechadas, então a gente vai perceber que aquele ambiente nebuloso das nuvens vai ser dissipado, aquele ambiente vai ser clareado novamente pela luz do sol. O sol vai tocar novamente a terra. Sem a luz solar, pessoal, não tem como essa vegetação crescer. Percebe o passo a passo de Deus para novamente trazer condições de vida para a terra? Então, sem a vegetação também, não tem como os animais que estão dentro da arca e o próprio homem permanecer aqui na terra. Acorda aí, viu, Neide? Não tem condição. Então, o que vai acontecer? Deus vai propiciar que nesse intervalo de tempo, agora já estão correndo alguns meses em que a chuva parou, o céu abriu, o sol está tocando sobre a terra, e agora a gente vai perceber que a vida vai estar sendo novamente formada na forma das ervas, né? Os vegetais, as plantas. Tranquilo? E aí, nessa pomba vai lá, encontra um raminho de oliveira, arranca um raminho e leva para Noé, parecendo um pombo-correio, levando a mensagem: olha, já tem vida na terra, tá certo? Bom, vida que fala sobre a terra, não estamos falando das águas, que os peixinhos lá continuaram, né? E sobre a terra, a gente vai perceber que novamente a vegetação está começando a recobrir a terra. E essa imagem, vocês devem ter ouvido falar, né? Essa imagem da pomba com o ramo de oliveira no bico, é justamente o símbolo da paz. E ficou eternizada como símbolo da paz. Onde que isso foi descrito pela primeira vez? Aqui em Gênesis. Ok. Conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra, então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. De modo que agora a pomba já tinha achado um lugar, um ambiente propício para que ela pudesse fazer morada. Tá? Provavelmente já estava tendo alimento, as árvores já estavam produzindo, então ela tinha como comer dos frutinhos. E isso é um intervalo de 7 dias. Tá? Então, vocês percebem aí, ok? Noé esperou 7 dias, outros 7 dias, e a pomba não retornou mais, né? Com 7 dias, mandou a pomba voltou com o raminho. Mais 7 dias, a pomba já não voltou mais. Olha só como está acontecendo, né? A secagem da terra rapidamente, né? O crescimento das ervas relativamente rápido. Tudo sendo preparado para que Noé saia daquele desespero que é estar dentro daquela arca. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então, Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. O dilúvio começou aos 17 dias do segundo mês do ano 600. O dilúvio
está terminando, né? O dilúvio, não, melhor dizendo, a arca já está sendo preparada para ser aberta aos 27 dias do segundo mês. Então, se passou aí 1 ano e 10 dias, mais ou menos, tá certo? 370 dias, 375 dias, nenhum estudioso é unânime em fechar essa conta, mas em torno de 370 dias já estava acabando tudo isso, e Noé vai sair da arca. E então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu com tua mulher, e os teus filhos, e as mulheres de teus filhos, todo animal que está contigo, toda a carne, de ave, de gado, e todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Pessoal, eles saíram por cima da arca, ou eles saíram pela porta? Deus abriu a porta. O que vocês acham aí? Deus abriu. Deus abriu a porta. Deus abriu a porta. Como é que os animais iam sair por cima? Deus abriu a porta. Deus Mais abriu alguém? a porta. Deus abriu a porta. Beleza. Muito bem, moleque, tá certo. Eu, sinceramente, não sei, porque o Noé levanta lá o negócio, e o lógico é a gente imaginar que a porta foi aberta por Deus, né? Porque Deus, Noé não podia abrir a porta. Quem tinha que abrir a porta era Deus. Não fica claro aqui. O texto não fala se Deus Mas se abriu a porta. Deus que deu a ordem para ele sair, e só quem podia abrir a porta era Deus, então Exato. eu creio que... Exato, né? É lógico se pensar nisso, mas o texto não é claro. Então, vamos lá. Então, Noé saiu, e seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres e seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Pessoal, esse, eu imagino que é a maior chave desse texto, desse capítulo, que é justamente ele falar que Noé permaneceu confiante até o fim, Deus permaneceu fiel até o fim, e Noé está sendo automaticamente, assim que ele sai da arca, ele está sendo grato, e ele vai adorar aquele que o guardou, que o preservou, que cuidou dele por todo esse tempo. Tá certo? Eu acho isso aqui fantástico. Ele não para tomar banho, ele não para fazer nada, ele não para construir uma casa, talvez por alguns dias ele ainda tenha permanecido dentro da arca, tá certo? Não sei, mas enfim, né? Logo que ele sai, não tem nada disso, mas a primeira coisa que ele faz é levantar um altar, pega algumas pedras, junta essas pedras e sacrifica a Deus parte dos animais que ele tinha trazido, que o próprio Deus tinha ordenado, dos animais puros, tá bom? E ele ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, em outra versão a gente tem o cheiro doce. E o Senhor disse no seu coração. Bom, vamos parar aqui. Quando o autor fala sobre um cheiro suave, sobre um cheiro doce, e falando que Deus se agradou disso, é uma forma da gente, do autor, imaginar Deus recebendo aquilo ali. Porque, em princípio, quando a gente vai e faz o nosso churrasco, que a gente queima lá a carne, ela não tem um cheiro doce. Tem até um cheiro agradável. Quando bota um temperinho, não sei o quê, sobe aquele cheirinho, deixa a gente logo salivando, né? Dá vontade de comer aquele negócio. Mas isso é um churrasco, isso aqui não é um churrasco. Ele está tocando fogo na carne. Ele não está acendendo um braseiro, né? E assando a carne. Não. Ele está tocando fogo. E quando a gente toca fogo em carne, o cheiro não é agradável. Venhamos e convenhamos, o cheiro não é agradável.
Cheiro de queimado normalmente não é agradável. Começa a queimar a panela. O que tem na panela é carne. Começa a queimar o churrasco. O que tem lá é carne. O cheiro não é agradável. Cheiro de coisa queimada necessariamente não é agradável. Então, não é que esse cheiro subiu e realmente o cheiro fosse doce e agradável, mas a atitude de Noé foi extremamente agradável a Deus. Isso tocou a Deus. A atitude, não é necessariamente o cheiro. A intenção que estava dentro de Noé, que fez com que Deus se agradasse ainda mais dele, né? Então, vamos lá. E o Senhor disse no seu coração, como se porventura o autor fosse capaz de ler o coração de Deus. Então, ele vai dizer assim: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. E aqui a gente vê o lamento de Deus. Deus não está alegre quando ele está fazendo essa citação. Se ele está dizendo, poxa, não vou mais fazer isso, é porque tem um pesar dentro dele. Porque tudo que ele fez, caramba, era bom, era muito bom. E ele teve que destruir tudo isso. Ele teve que destruir a própria criação dele. Não é agradável, tá? Então, vocês, por exemplo, aí que são mães, têm aí seus filhos, né? Sua criação. E aí, vocês, de repente, têm que disciplinar o filho. Eu duvido que vocês façam aquilo sorrindo. Vocês fazem aquilo até na raiva. Vocês fazem aquilo que tem da consciência de que é necessário. Mas, necessariamente, vocês não fazem isso felizes, né? A gente não repreende aquele que ama com alegria. O objetivo é que, no futuro, isso se torne alegria. A criança não desvia dos caminhos, né? Venha ter sucesso, enfim. Mas isso não está sendo feito com alegria, e Deus aqui está novamente mostrando que ele está pesaroso, ele não gostou disso. Ele se mostrou extremamente pesaroso quando ele viu no que o homem deu, toda a maldade que existia no homem. E agora ele meio que vai ficar conformado. A sensação que o texto me passa aqui é de conformismo. Vamos continuar lendo. Não tornarei mais amaldiçoar a terra por causa do homem. Por quê? Porque a imaginação do homem é má, a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, desde a sua infância, desde a sua juventude, conforme esteja aí na sua versão, mas o que importa é que o homem é mau desde sempre, desde quando ele nasce, o homem é mau, é perverso. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Por quê? Porque o homem é continuamente mau. Em outras palavras, não vai adiantar, mais uma vez, eu maltratar toda a terra por causa do homem. Por quê? Porque isso não vai mudar a natureza do homem. Entende como ele está meio que conformado com a ideia? E por que ele chegou a essa conclusão? É essa história que eu fico pensando. Quais foram as conversas que houveram dentro da arca? Noé, a gente já sabe que Deus tinha pacto. Noé, a gente vê que Deus está citando o nome dele em particular. Mas e o resto? O que tinha dentro do coração do resto? Para que Deus chegasse nesse momento e reconhecesse: o homem é continuamente mau. Né? Então, ele vai chegar a essa conclusão. A ira deles já foi saciada, e Deus tem o direito de se irar à vontade com quem ele quiser, porque é tudo criação dele, mas a ira dele está sendo saciada, já houve o juízo, e agora ele botou a cabecinha no lugar e ele, não vou fazer isso mais não. Não vai adiantar. Fala aí, Maiana. No coração daqueles outros tinha a mesma coisa que havia antes dele destruir a terra, porque eles não fizeram nada para ser salvos. Eles foram na carona de Noé. Exatamente. Mas alguém aí levantou a mão? Quem foi? Fui eu, reforçando mais ou menos isso que Maiana falou também. Com certeza a ingratidão, porque os demais que estavam lá na arca com Noé se salvaram devido à fé de Noé, à comunhão que ele tinha com Deus, e com certeza só estavam murmurando, só reclamando. Então, ainda que eles estavam ali bem, salvos,
né? E com certeza Deus viu que ainda eles tendo aquela, vamos dizer, Deus tendo misericórdia deles, e eles só reclamavam, acredito, né? Por isso que Deus fala que ele via dentro do coração deles que eles eram ingratos, com certeza. Pois bem, enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão, né? Em outras palavras, né? Vai haver o plantio, vai haver a colheita, vai haver o inverno, vai haver o verão, né? Vai haver o frio, o calor, vai haver o dia e a noite, vai haver o tempo, vai haver as estações, vão continuar existindo tudo isso, vão haver tudo isso, tá? E como prova de que eu vou permitir, Deus falando, né? Eu vou permitir com que a vida seja viável na Terra. Tudo vai continuar existindo e adequadamente, né? Vai vir o tempo de plantar, o tempo da chuva, e vem o tempo da colheita, e vem o tempo da sequidão. Vai ter tudo, tudo, tudo de novo, tá certo? Vou dar condições à Terra dela se novamente suster-se. Aí a gente vai ver isso. O que eu acho mais interessante mesmo foi isso aí que eu falei com vocês, a capacidade de ele perseverar na fé. O que faz a diferença, né? A gente tem alcançado essa compreensão. Não são as experiências que a gente tem com Deus, não são os milagres que a gente vê de Deus, não são os testemunhos que ouvimos de Deus ou que damos do próprio Deus. O que vai fazer a diferença não é se recebemos o Espírito Santo. O que vai fazer a diferença é se a gente permanece na fé. O termo fé até aqui não foi usado, não existe ainda a palavra fé. A gente entende que o que eles estão manifestando é fé, mas a gente não vê Noé dizendo eu tenho fé em Deus. O próprio Deus não usa esse termo, mas o que existe de fato é justamente isso, essa confiança em Deus, confiança em algo, inclusive, que eles nunca viram. Até aqui ninguém nunca viu Deus. Tá? Aqui ninguém está vendo Deus. Estão ouvindo a voz de Deus, tá certo? O Adão e a Eva, eles passeavam com Deus, beleza, mas já se passaram. E foram os únicos que tiveram essa oportunidade. Partiu daí, ninguém aqui viu Deus. Eles estão ouvindo uma voz, eles estão tendo o entendimento dentro de seus corações e estão seguindo isso cegamente, vamos dizer assim, né? Sem enxergar humanamente o que eles estão seguindo. Mas isso é a fé, que a gente viu lá em Hebreus 11, versículo 1. Né? Lembra, isso aí não pode sair da cabecinha da gente, que significa fé. Né? É crer exatamente naquilo que você espera, certeza, convicção de fatos que ainda não se mostraram, que ainda não aconteceram. Então, Noé, ele conversava com Deus, ele andava com Deus, né? Está escrito que ele andava com Deus, ele andava com Deus. Então, Deus conversava com ele conversava com Deus, eles trocavam ideias, trocavam informações, e ele teve essa fé sendo formatada dentro dele. E ele levou isso a termo. Para mim, o pior momento dele não foi enquanto ele estava andando nessa terra. O pior momento de Noé foi quando ele estava tendo esse livramento, foi quando ele estava dentro da arca. Tudo bem que ele estava protegido, guardado, mas as condições que eles estavam vivendo não eram agradáveis, não era. Se a gente for olhar friamente, não era agradável. Mas foi o que Deus fez para que eles tivessem essa experiência, tá? E eu acho, inclusive, eu penso, inclusive, que se Noé foi capaz de passar situações mais difíceis como essa, qualquer outra para ele era fichinha, né? Então, quando as situações ruins vêm sobre a gente, e a gente supera, a gente vence aquilo, ultrapassa os obstáculos, o que vier para frente, tiver nessa mesma condição daí para baixo, nesse mesmo nível de dificuldade daí para baixo, é fichinha. Só vai pesar alguma coisa sobre a gente se for no nível maior, uma intensidade maior. Mas isso não é ruim, porque isso vai forjando o nosso caráter de cristão, formatando a nossa fé, fortalecendo a nossa confiança em Deus.
Acho que é o principal aí que a gente pode extrair desse texto, mas eu gostaria muito de ouvir Neide antes que ela durma. Fala aí, Neide. Ó, até para apertar o botão, olha lá. Eu estou com sono mesmo, dona Lília. Eu É, cheguei da igreja. Hoje está puxado. Fernanda nem aguentou. Fernanda fechou o vídeo, caiu fora e foi dormir. Eu cheguei da igreja, tomei um banho, dormi um pouquinho, mas só foi um pouquinho só mesmo. Estou morrendo de sono, pô. O que fica para mim é que Deus está no controle de tudo. Porque Noé passou tudo isso na arca, ele confiando em Deus. Mas também sabendo que Deus estava no controle, então ele nem teve o que temer. Para ele foi um sacrifício, sim, né? Complementando isso que a senhora estava falando. Foi um sacrifício dele ter ficado lá dentro com aqueles cheiros terríveis e sem saber de certo quando ele iria sair da arca, mas crendo que ele iria sair. Então, o que fica é que Deus está no controle, como também diz Dona Cida, trazendo para os dias atuais, para a gente, Deus está no controle. Não importa a situação, não importa a circunstância, mas Deus está no controle, Deus está no comando, não há o que temer. Perfeito. Fala, Rayane. Eu vou ler aqui o que eu escrevi. Eu fiz um paralelo entre o capítulo 7 e o 8. No capítulo 7 e 5, fala que Noé fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara. Já no capítulo 8, 20, fala que Noé voluntariamente pegou dos animais e aves limpos e ofertou ao Senhor sacrifício. No primeiro ele obedeceu, no segundo ele sacrificou. Em nenhum momento aqui mostra que Deus pediu para que Noé sacrificasse. Esses animais iriam contribuir de alguma maneira para o sustento deles, porque as únicas vidas existentes naquele lugar era ele, a sua família e aqueles animais. Contudo, o que eu aprendi aqui foi que, quando eu obedeço, eu não estou preservando a Deus, mas a mim. Sou eu quem ganho quando eu obedeço, como está escrito em Deuteronômio 28. Mas quando eu oferto, eu estou dando. Eu estou abrindo mão de algo que iria me beneficiar para agradar a Deus, porque Ele é o mais importante para mim. Deus tinha guardado Noé, tinha cuidado dele, e tudo o que ele queria era continuar na dependência de Deus. A oferta de Noé agradou tanto a Deus que gerou uma aliança perpétua entre Deus e todas as famílias da terra. É isso. Boa, bacana. Muito bom. Quer um próximo aí? Dona Cida. O que fica para mim, complementando o que Rayane falou, e eu costumo dizer que Deus, se for simples e sem graça, não é Deus, né? Então, é sacrifício. Tudo que ele faz para que a gente obtenha algo, tem que sacrificar. Se vier de mão beijada, não vem dele, né? Então, abra o olho aí, porque Deus não dá rosas para depois, assim, né, buquês. Ele sempre traz, né, para que a gente dê valor, porque a aliança, ela é um elo fechado, né? Então, ela não se rompe. Então, como Raiane falou, é a aliança perpétua. Ele achou o que em Noé? Ele achou fidelidade e obediência. Então, é assim que a gente deve agir, né? Com fidelidade e obediência, e crendo que agradecer é melhor do que pedir, porque quando a gente agradece, eu acho que Deus, na satisfação do nosso agradecimento, ele nos dá. Então, esse é o Deus que a gente serve, maravilhoso e poderoso. Anotei aqui, ó. Se for simples e sem graça, não é Deus. Muito forte. Valeu, dona Cida. Fala aí, Maiana. Esse primeiro versículo, quando fala que Deus lembrou
e lembrou no sentido de agir. Você tem a capacidade de fazer Deus mover a mão a seu favor. Não é para qualquer um. Como o Rai falou, é na base da obediência, mas não só na obediência, mas na confiança também. Porque você ouvir uma voz do nada e obedecer, ser taxado de maluco, de tudo que é nome, porque o diabo age no nosso psicológico. Ele começa a enviar as pessoas para colocar aquelas palavras negativas. E se você não tiver firme com Deus, se você não souber o seu propósito, o que você quer, você acaba se desviando. E quando ele soltou a pombinha lá, que a pombinha voltou com a oliveira, eu vi como Deus falando que ele vai estar sempre presente, porque mais na frente a gente vê que foi o símbolo, foi como o Espírito Santo desceu sobre o Senhor Jesus. E a oliveira é dela, é do fruto dela que vem o azeite, que também representa o Espírito Santo. Aquela pomba, ela poderia voltar com qualquer outra árvore, com qualquer pedaço de mato, mas ela voltou com a oliveira, o próprio Deus dizendo, ó, eu vou estar aqui. Eu trouxe você até aqui e eu vou levar você até onde eu quero que você chegue. E se ele se comportasse, ele ia chegar até onde ele quisesse também. Mas, acima de tudo, é você perceber que o Espírito Santo ele vai estar sempre cuidando de você. É saber que o Espírito Santo vai estar sempre presente, que Deus não vai lhe deixar. E no final, quando você obedece, você confia, pode se levantar o que for. Se Deus falou que vai te guardar, ele vai te guardar. E Noé, quando ele apresenta esse sacrifício, ele mostrou que ele não estava apegado a nada. Ele não se importou com ele. Rai falou aí, eu lembrei de uma coisa que o bispo falou na aula um dia. Ele disse que a oferta representa o ofertante. Nas minhas últimas orações, eu não peço a Deus para se agradar de minhas ofertas, dos meus trabalhos. Eu peço a Deus para se agradar de mim. Porque se Deus não se agradar de mim, eu estou perdendo tempo na igreja, eu estou perdendo tempo cuidando da alma do próximo, se eu vou perder a minha. E Noé, além de conservar a alma dele, ele conservou a alma das outras pessoas. Mesmo essas pessoas continuando na ingratidão. É você fazer a sua parte, é você e Deus. Mas entre você salvar a alma dos outros e a sua, você tem que primeiro salvar a sua, porque não adianta você querer salvar a dos outros, quer dizer que você vai mandar os outros para o céu e não se importa de ir para o inferno. E fazer qualquer um faz. Porque quando o homem se recusou a ouvir Deus, Deus usou o animal. Então, não é o fazer, é o ser. E eu peço sempre isso, que me aceite. E depois aceitar o meu serviço, a minha oferta, porque foi isso que aconteceu. Eu acabei. Beleza. Adriana? Vou falar. O que ficou para mim? Ficou várias coisas. Mas eu acho que a mais importante, assim, para mim, que ficou de fato, de verdade, é a família. Noé, como o sacerdote, né? Ele sempre passou, como todas disseram aí, né? A confiança em Deus e passou a confiança para os filhos e a mulher. Ele não preveu, ele não tinha como prever o que estava dentro do coração dos filhos dele, dentro da nora, né? Porque se pelo menos as noras tivessem com o coração voltado para Deus, conseguiria até ajudar os filhos, né, os seus maridos. Mas a perseverança, como eu disse antes, acho que foi no capítulo 7, foi no 6, não me lembro, sobre a família, os filhos, a mulher, os filhos e as noras, teve livramento. Não foram salvos. Eles foram livres de morrer no dilúvio. Então, Deus fez a parte dele e Noé também fez a parte dele.
E os filhos tinham que fazer a parte deles. Então, eu acredito que quando Deus fala que o coração do homem é mau desde a meninice, é que a gente tem... Muitas das vezes as pessoas dizem assim, ela é uma criança, só tem 7 anos, mas sabe o que é certo e o que é errado. Sabe que se meter o dedo dentro da tomada, vai tomar choque. Então, eles têm distinção do que é bom e do que é ruim. Se a gente observar, a gente pega uma criança, ela vai lá e fala coisas para outra criança perversas. E a gente vê, observa isso, e hoje parece que está mais assim aflorado com a criação dos pais, não corrigir os seus filhos. As crianças estão mais assim, voluntariamente malignas, né? Então, eu creio que Deus falou dessa forma, porque ele já tinha conhecimento do caminho em que aqueles filhos iriam traçar. Eles tinham livre-arbítrio, só que eles preferiram ir pelo caminho mais fácil, aquele caminho onde eles não tinham dentro de si o Deus de Noé, né? Que passou a ser Deus de Noé naquele momento, onde a terra já não tinha nenhum outro ser vivente, só aquelas 8 pessoas. Então, a partir do momento que ele tem a família dele debaixo das asas dele, e ele está debaixo das asas de Deus, esse livramento se deu pela obediência, pela confiança e pela perseverança que Noé tinha em Deus. E sacrificar é muito interessante a gente ver o sacrifício é uma forma de agradecimento. Eu vi assim, uma forma de agradecimento. Ele agradar a Deus pelo livramento que ele tem dado, tanto a ele como a família dele. Então, ele não só sacrificou por ele, mas ele sacrificou pela família. É como a gente faz hoje. A gente muitas das vezes nem sacrifica por nós, e sim pela nossa família. A gente sempre está fazendo um propósito pela nossa família, a gente sempre está buscando levar Deus até a nossa família, que os nossos venham a conhecer o nosso Deus, o Deus que cura, o Deus que sara, porque as pessoas muitas das vezes só lembram de Deus na hora da dor. A dor passou, vamos botar Deus de lado, agora vamos guardar Deus na geladeira, deixar ele lá congeladinho, e quando a gente precisar, a gente vai lá, pega ele, bota no micro-ondas e começa a girar o micro-ondas. Vamos botar no 30 segundos. Não deu certo, vamos botar no 1 minuto. Aí começou a melhorar, vamos botar nos 2 minutos, até que você recebe, ali naquele momento a pessoa se aquebranta, porque Deus tem um coração mole. Porque quando você quebranta o seu coração, Deus ouve e lhe dá o livramento, né? Lhe dá a cura. E muitas das vezes as pessoas não dão valor a isso. Não dão valor a isso. Nós queremos a bênção, queremos o milagre, mas é muito difícil seguir o Deus que dá a bênção e que dá o milagre. E a família hoje é onde o diabo vem trabalhando fortemente, vem assim dilacerando aquilo que Deus constituiu. Porque se a gente for analisar, Deus colocou Adão e Eva. Eles saíram do paraíso, mas continuaram sendo uma família. Essa família cresceu e essa família gerou outras famílias. Mas de quê? De um homem e de uma mulher. O diabo, não satisfeito, quis mudar o status de família para 2 do mesmo sexo. Então, eu acredito que hoje o ser humano ele tem que pensar, analisar qual é o caminho que quer seguir. É o caminho
mais fácil ou o caminho do sacrifício? Porque o caminho fácil está aberto aí para todo mundo. E o diabo, ele não quer o que é dele, os que estão já nos braços dele. Ele quer destruir a família daqueles que estão lutando para salvar as famílias. Então, acredito que a arca representa a nossa casa, Noé representa nós que estamos lutando pela nossa família, e os filhos de Noé representam os nossos filhos que a gente tem que lutar, não somente nossos filhos carnais, mas também os filhos espirituais, as pessoas que a gente busca, que a gente vai lá no núcleo, que a gente fala do temor de Deus, que a gente fala da palavra de Deus, que a gente diz o fim está próximo, e as pessoas não acreditam. O diabo já colocou até isso na cabeça. Não, Deus diz que vem há tantos anos e nunca chega. Mas as pessoas não estão esquecendo que esse momento já está chegando. Essa porta aí, ela está tão estreita que para passar, você tem que passar de bandinha. Porque senão... E sobre... Foi outra coisa que eu ia falar, meu Deus. E sobre ele não destruir a terra. O que eu pensei assim, tudo que a gente tem é emprestado. Nada é nosso. Né? Se nós temos uma casa, foi Deus que... mas eu trabalhei para ter. Mas o seu trabalho veio dele, ele que concedeu. Você tem a sua casa, é um empréstimo. Tão certo assim que você morre sem nada. Nem o corpo você leva. O corpo volta para o pó, o espírito volta para Deus. A prestação de contas sai da sua alma, da sua consciência. Então, não sei se alguém falou aí em apegar a coisas materiais. Não sei. Mas a gente não tem que se apegar a nada nessa terra, porque tudo aqui vai ficar. Nada a gente vai levar. Nenhum caixão que a gente morre e colocam dentro, a gente leva. Ele, por si só, se deteriora com o tempo. Ele vai se destruindo. Então, as pessoas hoje estão muito apegadas a bens materiais. Eu estava vendo um vídeo que, não sei se é uma família ou todo mundo com iPhone. Eu digo, meu Deus, as pessoas hoje ficam cegas para ter um objeto inventado pelo cão que custa 12 mil reais, 13 mil reais, 14 mil reais. E aí você vai na casa, a pessoa está passando dificuldade, mas tem ali exibindo nas redes sociais. Então, as pessoas estão muito apegadas a bens materiais, estão esquecendo que uma hora isso aqui é tudo passageiro. Então, para mim, o que ficou foi isso aqui, família. Família, a obediência, a confiança, a perseverança, porque eu acredito que Noé perseverou até o fim. Ele creu que os filhos dele iria crer da mesma forma que ele cria em Deus. Eu não sei muito da esposa, porque aqui não fala muito assim dela, né? Mas a gente vê que ela também perseverou, eu acredito, porque uma pessoa ficar com um homem do lado querendo construir uma arca, ela crê nele também, né? Não, se é sua fé, eu vou junto com você. Então, mas no meio do caminho, alguma coisa se perdeu. É o que a gente tem que trazer para a nossa vida. A gente tem que estar em constante vigilância. Por quê? Porque pode ser que no meio do caminho, né, como a gente já falou aqui, muitos anos, os anos, ele atrapalha muito a relação de Deus com o homem, do homem com Deus. Não é nem de Deus com o homem, porque o Deus está disponível todo o tempo. O homem que às vezes não está disponível para Deus. É por isso que eu nem sei com quem foi que eu falei isso. Eu disse assim, às vezes Deus dá a cura, dá a salvação e leva logo. Não sei se foi com a Maiana. E leva logo. Por quê? Porque ele sabe que se aquela pessoa voltar a caminhar, a andar nesse mundo, pode se perder. Então, ele prefere, você está salvo, meu filho, então venha morar comigo, venha estar comigo. Então, é isso que a gente tem que... A nossa batalha é para a nossa família, é
para as almas aí fora. Mas, como Maiana disse, a gente tem que cuidar das almas, mas não descuidar da nossa. Porque é isso que o diabo, às vezes, coloca para a gente cuidar de pessoas e, às vezes, a gente acaba esquecendo da nossa. Então, a gente também tem que estar vigilante com a nossa alma. A gente vai fazendo aquilo que pode ser feito para aquele outro, né? Nunca esquecer de orar, mas vigilar a nossa alma, porque a gente pode hoje estar aqui e amanhã não estar mais e perder a nossa alma só por causa de uma coisinha tão pequenininha. É só isso. Fala, Isis. Oi, Oi. quer a minha opinião? Sim, senhora. Tá me ouvindo bem? Sim, senhora. O que me chamou bastante atenção é a questão que não foi fácil. Teve um processo, quase mais de um ano dentro da arca, com toda aquela dificuldade, para o resultado maior, para a bênção maior, que é a conservação da vida dele. E trazendo para a nossa vida, assim é a vida do crente. Tem um processo. A gente sacrifica, a gente se abdica de algumas coisas por um bem maior, que é guardar a nossa salvação. E o nosso tesouro maior, que é no reino de Deus. É isso. Dona Ana. Para mim, o que ficou foi a obediência, sacrifício, perseverança, gratidão ao oferecer em holocausto animais que ele fez, selecionou e ofereceu em um altar a Deus. Então, o que ficou para mim foi isso aí. O texto que eu tirei para a vida atual foi isso aí: o sacrifício, a perseverança e a obediência. Beleza. Faltou alguém? Não, né? Andresa, falou já? Sim, eu vou até postar uma foto que foi tirada lá na roça, que eu achei muito bonita, o arco-íris. Depois eu vou mandar aí no grupo para vocês verem. O arco-íris eu achei muito lindo, diferente. E quando o arco-íris, a gente vê o arco-íris assim, e aqui na cidade é muito difícil, né? Lembra logo do que Deus, né, que ele fez, essa aliança, dizendo que não iria mais destruir a terra com água. Beleza. No próximo capítulo a gente vai falar sobre esse negócio aí de arco-íris. Beleza, pessoal. Fala, Maiana. Arco-íris não, arco. Viu? Arco-íris não. Eu chamo Eu arco-íris. estou fazendo discípula. Semana que vem. É o Terça-feira a gente vai falar sobre isso. Fala, Maiana. Eu esqueci de falar algo e depois que a Adriana começou, que eu lembrei. E o mais importante é que Deus não vai mais me castigar pelos erros dos outros, porque ele se arrependeu, ele castigou a terra que não tinha nada a ver. A terra foi amaldiçoada pelos erros de Eva e de Adão. E depois ele disse que não vai castigar não vai mais amaldiçoar nem a terra e nem os outros seres viventes. Ou seja, eu vou pagar pelos meus erros, não vou pagar mais pelos erros dos outros, pelo menos da parte de Deus, porque o diabo a gente sabe que o bicho é safado. Mas assim mesmo a gente só sofre até quando a gente aceita. E aqui a terra ninguém teve escolha. Até quando eu falei daquela vez das criancinhas, mesmo as criancinhas o homem tendo esse mau desígnio, mas ele tem a idade da pureza, tem a idade da inocência. E quando Deus levou todo mundo, poupou até essas crianças de se tornarem pessoas miseráveis. Mas o que eu mais gostei desse capítulo é que Deus não vai me castigar pelos erros dos outros, é cada um por si, e salve-se quem puder.
A gente fala sobre isso no próximo capítulo. Ok, vamos fazer aqui a nossa oração final. Eu queria falar aqui. Fale, Andresa, fale. Porque na hora saí aqui rapidinho, deu para falar. Mas o que ficou para mim aqui, realmente, quando a Adriana falou sobre a questão da família, no sábado, quando eu meditei, e me chamou muita atenção, né, quando fala assim que as águas do dilúvio diminuem. E trazendo para os dias de hoje, esse dilúvio são exatamente os problemas que as pessoas estão passando, enfrentando, né? Às vezes no casamento, com os filhos, esses problemas familiares. São esse dilúvio, né, que passamos na nossa vida, em algum momento da nossa vida. E o que me chamou a atenção foi o processo. Fica muito claro o tempo, né? Teve um tempo determinado, uma espera, anos, meses, dias, né? Então, Deus, ele é perfeito. Que quando fala que há tempo para tudo, e realmente tem um tempo. Às vezes na maioria das vezes, a gente quer que a resposta venha de imediato, mas não vai vir de imediato. Vai ter um tempo, vai ter um processo, vai ter que ter perseverança. Eu tenho aprendido muito isso, né, com a minha família, com os filhos, com os meus problemas, com as minhas dificuldades, com meus filhos. E realmente o que ficou para mim muito foi a questão da perseverança, da confiança, da fé. Sem dúvida, tem que ter a fé, né? Não tem como, tem que andar, a base ali andando junto. A fé e a perseverança, e sem dúvida a certeza que a vitória vai chegar. Isso é um fato, entendeu? Que eu tenho certeza para mim, trazendo para a minha vida, que eu sei que a vitória, um momento, ela vai chegar. E vai, essa confiança aí que faz a diferença. Deixa eu ver, quem vai fazer hoje a oração de encerramento? Dona Ana. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, ainda na tua presença, Senhor, quero neste momento, meu Senhor, agradecer por estarmos aqui aprendendo mais do Senhor. Peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha visitar nossas famílias, Senhor. Que o Senhor venha, meu Pai, abrir o entendimento deles para que eles venham entender, meu Senhor, que o fim está chegando, a hora do arrebatamento, a hora de Deus separar a igreja e levar o seu povo. Peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor abra o coração das pessoas para que elas venham entender isso. Sim, meu Deus, que o Senhor venha nos fortalecer, porque às vezes passamos para as pessoas o projeto de vida que o Senhor nos oferece e as pessoas não dão valor. E isso nos deixa tristes, Senhor. Que o Senhor venha nos fortalecer e que nós não venhamos, meu Pai, olhar para as circunstâncias e sim continuar perseverando, confiando, crendo no Senhor e sabendo, meu Deus, passar para as pessoas o que o Senhor quer que nós passemos. Deus, eu peço ao Senhor, meu Pai, que estenda as suas mãos fortes e poderosas sobre cada um evangelista, sobre a tua igreja, meu Pai, para fortalecer, guardar, proteger, livrar de todo mal. Deus, eu agradeço ao Senhor por este momento e quero entregar nossas vidas em tuas santas e poderosas mãos. Abençoa nossa noite, dá-nos uma noite de paz, Senhor. É o que eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok, pessoal, então a gente vai se encontrar de novo terça-feira, tá bom? 22 horas, a gente já sabe disso aí. Então, um abraço, mas E água. fica aí. Eu gosto, Thiago. Tchau.